Bom, vamos lá. Estamos começando agora um novo livro. Saímos dos livros dos reis e agora entraremos nos livros das crônicas reais, das crônicas dos reis. E eu quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta aí no primeiro livro dos crônicas e te dizer uma coisa que rápido eu vou primeiro passar por algumas explicações, algumas informações e depois a gente vai olhar para o texto propriamente dito, tá? Bom, primeira coisa, que é isso vai acontecer pela primeira vez em todo o nosso estudo, tá? Por quê? Porque desde que a gente começou Gênesis, a gente estava construindo um período histórico sequencial. Então, até aqui, a gente estava vindo, ó, Gênesis, a gente passou por toda a questão da criação, Adão e Eva, Caim e Abel, Noé, Abraão, seus filhos, Jacó, 12 tribos, José, a gente veio construindo, Egito, Moisés, saída do Egito, deserto, todos os livros das leis ali, todas as regras, a lei mosaica, que chegou o Pentateuco, depois a saída do povo mesmo, na liderança de Josué agora, já chegando na Terra Prometida, depois de Josué, Juízes, que tem todo aquele período do Juízes, aquele ciclo vicioso que a gente estudou aqui várias vezes, lembra? Do povo que cometia pecado, idolatria, com isso Deus mandava uma opressão, um povo que o julgava. Com esse povo sendo oprimido, eles começavam a se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus. Deus levantava um libertador, que era chamado de um juiz, e libertava o povo. E aí o povo voltava de novo a pecar e tudo, e aquele ciclo vicioso. Até que chegou Samuel. Samuel foi o último juiz, A gente tem Samuel, aí com Samuel vem depois a inauguração dos reis, que vem Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, o reino se divide e tudo que a gente estudou até agora. Então a gente veio na sequência até aqui, estudando todos os livros. Quando a gente para, como a gente parou na semana passada no livro dos reis, a gente parou em 586 a.C. E quando a gente entra em crônicas, talvez a sua ideia fosse assim, bom, agora a gente vai começar a estudar o que aconteceu depois disso. Não. Na verdade, os dois livros de crônicas, eles vão nos dar uma visão diferente de um período que já se passou. Então, é como que se a gente voltasse a história e olhasse para ela com outro olhar, de uma outra perspectiva. Então, digamos que você olhou daqui para toda a história que a gente viu dos reis, e agora você vai olhar daqui, de uma outra perspectiva da história dos reis até 586 a.C. de novo. Está comigo? Amém, queridos? Então, primeira coisa que você precisa entender, que os livros das crônicas reais, eles não são na sequência dos reis, historicamente falando. Eles são um olhar diferente do que a gente já falou. Então, o que você vai perceber? A partir de agora, a gente vai rever muita coisa que a gente já falou, só que a gente vai dar destaque a algumas coisas diferentes. A gente vai dar um destaque, principalmente na questão teológica da coisa. Então, vamos lá. Primeiro, o título Crônicas. Esse título que a gente tem hoje, na verdade, ele no hebraico, ele é um outro título. No hebraico, no seu original, o nome do livro é Os Fatos dos Dias Passados. Então, esse é o título no hebraico. Se a gente fosse transliterar o título em hebraico para o português, seria isso: Os Fatos dos Dias Passados, ou Os Fatos dos Anos Passados, de um tempo passado, tá? Então, essa é a tradução literal do termo do livro no hebraico, tá? Porém, o título que a gente tem em português, que é Crônicas, ele vem, na verdade, derivado do latim, daquilo que a gente chama de Vulgata, que é o quê? O que aconteceu? Só para você lembrar, a Bíblia foi escrita, Antigo Testamento, em hebraico. Amém? Beleza? Então, o Antigo Testamento, a Bíblia foi escrita em hebraico. Só que há duas grandes traduções da Bíblia. A primeira chama Septuaginta. O que é Septuaginta?
é a tradução do hebraico do Antigo Testamento para o grego. Beleza? Então, sempre que você lê, estudar, Septuaginta. Opa, Septuaginta nada mais é que a tradução do hebraico para o grego. 70 anciãos, 70 escribas, em 70 dias, eles conseguiram traduzir, transformar toda a leitura do hebraico para o grego. Uma segunda tradução muito conhecida é chamada de Vulgata. O que é a Vulgata? É a tradução desse grego para o latim, que era a língua oficial da igreja romana. Então, a Vulgata ela foi feita por Jerônimo. E Jerônimo, quando traduziu o Antigo Testamento, chamado da Vulgata agora, ele deu o nome desse livro do seguinte nome, no latim: uma crônica de toda a história sagrada. É isso. Então, o título em latim desse livro é uma crônica do todo da história sagrada. Está comigo? Então, a partir desse título do latim, tornou-se o título para o português. Então, hoje, para nós conhecemos os livros das crônicas. Então, é literalmente só crônicas. Então, quando a gente abre a sua Bíblia em 1 Crônicas, em 1 Crônicas, porque é livro, né? Lá abre a sua Bíblia em 2 Crônicas. Por quê? Porque Crônicas ficou, então, a tradução desse livro para o nosso português. Então, o título do livro é Crônicas por causa disso. Está comigo até aqui? Beleza? Autoria. Pastor, quem escreveu o livro Crônicas? Nós não conseguimos dar uma exatidão do autor bíblico, aquele que realmente escreveu o livro. Mas a tradição hebraica, muito forte, aponta para Esdras. Tá? Então, a tradição hebraica aponta de uma forma muito forte para Esdras. O mesmo Esdras aí da Bíblia que você conhece. Então, a gente tem, como assim, se a gente pudesse assim, escolher, apontar para uma pessoa que foi o escritor, o autor dos livros de crônicas, a gente apontaria para Esdras, que deve ter escrito nesse período do 5º século antes de Cristo, que foi a época que Esdras viveu. Tá? Então, a gente pode ter essa ideia, esse apontamento, então, para Esdras. Uma outra coisa interessante para que você entenda é que os livros dos crônicas não era dividido em 2. Quando ele foi escrito um livro só. Então, era um único volume. Então, a gente não tinha na Bíblia hebraica 1º e 2º Crônicas. É Crônicas. Tá? O livro dos fatos passados. Era esse, ponto. Igual os reis, que a gente já falou, igual Samuel, mesma coisa. Então, era um único livro. Só que quando a gente foi fazer a tradução, mesma questão, ele dividiram em 2 para poder facilitar o estudo das Escrituras. Estamos juntos até aqui? Beleza? Show! Qual que é o propósito, pastor, do livro Crônicas, ou dos livros? O propósito do cronista era fornecer à comunidade pós-exílica uma visão abrangente do plano de Deus ao longo da história de Israel. Então, presta atenção. Esse livro dos Crônicas, ele foi escrito primariamente, com o objetivo de que todos aqueles que voltaram da Babilônia, lembra que a gente terminou reis indo para a Babilônia? Lembra? Então imagina a turma voltando. E a turma voltando, eles teriam crônicas para que depois da volta da Babilônia, eles pudessem ver e ler tudo que Deus fez através desse processo até aquele momento e como que isso nos leva a sermos fiéis a Deus. Então, o grande propósito do livro dos reis era fornecer a todo o povo judeu que voltou da Babilônia, para que ao voltar da Babilônia eles pudessem conhecer o propósito, o plano abrangente de Deus para Israel, em tudo que eles já tinham vivido até aqui e como seria até Cristo. Tá? Então, o livro de Crônicas, ele representa um ponto de vista sacerdotal da história. Então, ele preocupa-se muito mais em mostrar a realização que Deus estava fazendo através do seu povo.
Então, como o propósito dele era lidar com essa questão de fidelidade a Deus, por exemplo, nos Crônicas, a gente não vai ver a história dos reis de Israel, Reino do Norte. Por que não, pastor? Porque Israel, Reino do Norte, esqueceu quem era Deus, abandonou o Senhor e foi eliminado. Como Crônicas tem um propósito de mostrar para o povo que dá para ser fiel a Deus, e ao ser fiel a Deus, o plano de Deus vai ser cumprido na nossa vida, ele não fala de Israel. Ele vai falar de Davi, Salomão, Judá, até a volta aqui do povo da Babilônia. Então ele está apontando para o sul, não está apontando para o norte, ok? Então Crônicas tem a função de apontar mais para o sul, que é onde ficou o povo fiel a Deus. Crônicas, então, ele vai dar essa interpretação mais teológica da coisa. Ele não vai apenas citar fatos, como os reis. Livro dos Reis a gente pegava. Tal fulano começou a reinar no dia tal, e reinou tantos anos, e tal. O livro dos Reis foi assim o tempo todo, lembra? E isso aconteceu, e ele fez isso, fez aquilo, fez isso. Crônicas não. Crônicas ele vai tratar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Está vendo a diferença? Então ele vai trazer uma questão mais teológica, ele vai olhar para a história e vai falar assim, olha, o nosso Deus, ele está agindo aqui através do povo de Israel. Essa é a ideia do propósito do livro dos Crônicas. Então, o propósito da obra era provocar o povo para que o povo voltasse ao que ele chama de teocracia. O que é uma teocracia? Deus reinando sobre o povo. É isso. Então o livro dos Crônicas ele tem essa fidelidade, essa finalidade. Que finalidade? Levar o povo a querer que Deus de novo volte a ser o seu rei. Essa é a ideia. Amém, irmãos? Estamos juntos até aqui? Beleza? Posso já te dizer que o livro dos Crônicas, os dois livros, tá? Eles são divididos em 4 partes. Então olha só. Primeira parte. A primeira parte é toda a genealogia de Adão até Davi. Então, essa primeira parte, ela é dividida dessa forma. Então, a divisão dos livros. Ó, a primeira parte do livro, ele vai contar toda a genealogia de Adão até Davi. A segunda parte vai lidar com o reinado de Davi. Então, a segunda parte do livro vai dar ênfase especial a todo o papel de Davi e toda a adoração no templo e toda essa questão de Davi sendo o rei aqui de Israel, levando o povo a adorar o Senhor. A terceira parte concentra-se no reinado de Salomão, ok? E na sua atividade como construtor do templo e na glória do templo. Então a gente tem essa terceira parte. E a quarta parte traça a história do reino de Judá e os seus reis em declínio, mas fecha com um epílogo de esperança, à luz do decreto de Ciro, que mandou o povo voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Então vamos lá. De novo, porque eu sei que é muita informação e nem todas as coisas históricas estão na sua cabeça. Então vamos lá. Imagina um livro dos Crônicas aqui, grandão, dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, primeira parte, ele vai contar toda a genealogia de Adão até Davi. Beleza? Isso é tranquilo. Então, ele vem escrevendo. E Adão gerou esse, gerou aquele, gerou aquele. Essa é aquela parte da Bíblia que você está lendo o ano inteiro, você chega e fala assim, né? É porque esse gerou esse, que gerou aquele, e esse aqui. É isso. Até o capítulo 9 é só isso. É só isso. Só a genealogia. Você tem uma ideia? Tá? Então, é só isso. Segunda parte, Crônicas olha para Davi. Beleza? Então, agora ele está olhando para Davi, e olhando para Davi, ele aponta para Davi como aquele que foi o rei que trouxe o povo à adoração a Deus. Terceira parte, ele olha para Salomão. E a ênfase em Salomão é o quê? A construção do templo e a glória do templo. Está comigo? Depois a quarta parte. A quarta parte o que é, pastor? Depois de Salomão, ele vai falando de todos os reis do sul, Judá, no declínio deles até a Babilônia. Ok? E ele fecha, o que é um epílogo? É o final aqui, é o fechamento. O fechamento é esperança. Por quê? Porque Ciro, que é o cara que vai conquistar a Babilônia, a gente já está olhando lá na frente, né?
Ele vai conquistar a Babilônia e falar assim, ó, judeus, voltem para casa, reconstruam a sua vida. Essa é a esperança, é assim que fecha o livro dos Crônicas. Tamo junto? Beleza? Posso fazer uma prova depois aqui, vai dar tudo certo? Todo mundo vai conseguir responder as 4 partes? Tranquilo? Show? Marca X, pô, marca X. Dá, né? Então tá. Beleza. Tendo dito isso, a gente vai hoje olhar para essa parte maravilhosa, as genealogias. Então hoje hoje é aquele estudo que você vai assim, uau, quantos nomes, né? Calma, eu não vou ficar lendo esse nome atrás de nome, não, mas só queria que você entendesse algumas coisas. Mas antes da gente entrar nos nomes, gente, é muito interessante, porque talvez você possa se perguntar ao ler a Bíblia, né? Você já viu aquela pergunta assim, pode vir algo bom de Nazaré? Fizeram, né, a respeito de Jesus? Talvez a pergunta que você tivesse na Bíblia é, pode vir algo bom da genealogia? Há vida na genealogia? Como, né? Por que genealogia? Primeiro, querido, que talvez para a gente que é do Ocidente, para a gente, cara, a gente não valoriza isso. Se eu te perguntar, qual é a sua árvore genealógica, você sabe dizer? Quem é o seu bisavô, seu tataravô? Cara, talvez a gente ache um ou outro aí, né? Tive com meu avô hoje, meu avô sabe, meu avô Neves, ele faz uma árvore genealógica do tataravô dele até o bisneto dele, ele tem tudo lá gravado, né? Mas a gente geralmente não dá muita ideia para essas questões de genealogia. Mas quando a gente olha para o Oriente, queridos, de certa forma eles entendem que os homens são a história. Os homens são a mensagem. E eles dão um valor para a genealogia que a gente não dá. Porque talvez você olhe para a genealogia e pense num livro geral assim, genealogia é um apêndice, coloca lá no final, não vou ler. Sabe aquelas partes do livro que a gente geralmente não lê? O apêndice lá no final, o anexo. Ah, isso aqui é anexo. Cara, para o judeu, para o oriental, genealogia é a introdução. É assim, para você entender a história, você tem que ler isso aqui. Essa é a ideia. Você precisa entender de onde vem a sua história. E aí eu queria destacar 2 lições. Antes de qualquer coisa, antes de a gente ler qualquer coisa, eu queria dar 2 lições para a sua vida, para você gravar isso na sua vida, a respeito das genealogias. Primeira lição. O valor de um nome está no cumprimento do propósito divino na sua vida. De novo, o valor de um nome está no cumprimento do propósito divino na sua vida. Presta atenção, irmãos. Na genealogia que tem aqui em Crônicas, 1 Crônicas de 1 a 9, muitos nomes foram omitidos aqui. Sabe por quê? Porque eles não cumpriram com o propósito de Deus para a vida deles. Eles não estão aqui. Os nomes deles não são citados. Sabe quais são os nomes que são citados? Aqueles que cumpriram com o propósito de Deus para a sua vida. Sabe qual é o valor dos nomes que estão aqui? É porque os nomes que estão aqui têm um valor porque eles cumpriram o propósito de Deus para eles. Meu irmão, se o propósito do livro de Crônicas é apontar para um remanescente fiel a Deus, aqueles que não serviram a Deus de verdade, não cumpriram o propósito de Deus, eles não estão aqui. Eles foram deixados de lado. Não são citados os reis de Israel aqui, não são. Caim não está citado aqui. Nomes que talvez você conheça de outras partes da Bíblia, você não vai encontrar aqui, sabe por quê? Porque aqui estão os nomes que cumpriram com o propósito de Deus para as suas vidas. Querido, a questão aqui não é sobre quem você é, e sim a quem você serve. No fim da vida, o que importará não é o que fizemos ou conquistamos, mas é se cumprimos ou não com o propósito de Deus para nós. Essa é a questão.
Então, a primeira lição que você precisa gravar no seu coração hoje, antes de qualquer leitura, é que o valor de um nome está no cumprimento do seu propósito divino. Nada importará. Quando você chegar lá na eternidade, Deus não vai perguntar a você do que Ele deu para o outro. Ele vai perguntar a você daquilo que Ele deu na sua mão para fazer. Ele vai perguntar sobre a mordomia daquilo que Ele te deu. Deixei na sua mão 5 talentos. O que você fez com os 5 talentos? Você acha que essa parábola ela está ali só para contar mais uma história? Não, queridos, é isso. Presta atenção, 3 servos. Ele não perguntou para o servo que ele deu 5 talentos, o que ele fez com o talento que ele deu para o outro. Não. Ele perguntou dos talentos que ele deu na mão dele. A questão é, o que você está fazendo com aquilo que Deus está dando para você? Essa é a questão. Não olha para o outro não, olha para você. É isso que define quem somos de verdade. Amém? Uma segunda lição é que nenhum anônimo, entre aspas, porque todo mundo tem um nome, né? Mas anônimo no sentido de desconhecido. Então, a lição é essa: nenhum anônimo será esquecido no reino de Deus. Nenhum, por mais simples e humilde que seja, será esquecido no reino de Deus. Presta atenção. Grandes nomes foram omitidos na genealogia de Crônicas. Em contrapartida, há vários nomes desconhecidos aqui. Pessoas anônimas, sem importâncias, entre aspas, no reino de Israel. Mas de alguma forma foram citados pelo autor. Sabe por quê? Porque no reino de Deus ninguém será esquecido. Nem o mais humilde, o menor, aquele que ninguém conhece, aquele que não fala uma palavra na igreja, mas que é um servo fiel. Aquele que ninguém sabe o nome, mas toda vez está buscando fazer a vontade de Deus. Ouso dizer que os maiores homens de Deus, nós nunca saberemos os seus nomes. Ouso dizer que aqueles que servem de forma mais humilde, sincera e honesta a Deus, são aqueles que nós jamais saberemos os seus nomes. E não se assuste quando chegar no céu e você não encontrar Paulo ao lado de Jesus, mas encontrar alguém que você nunca ouviu falar. Porque no reino de Deus, o menor é o maior. O que eu olho para essa genealogia e eu aprendo é isso. Porque nós temos a tendência de valorizar famosos, conhecidos. Porém, os menores serão os maiores no reino de Deus. Hoje eu tive o privilégio de sentar ao lado do meu avô Neves com o irmão Celestino. Dois titãs. Olho, sentamos, conversamos, aprendemos e jamais eles serão conhecidos como Billy Graham e Spurgeon, por exemplo. Jamais. É só o Neves e é só o Celestino. Para a gente aqui, que a gente conhece, mas são desconhecidos, anônimos. Mas isso não faz deles homens menores. Pelo contrário, talvez para muita gente que caminhou ao lado deles e tem caminhado, eles têm muito mais valor que o Billy Graham e o Spurgeon para a vida deles. Estou citando 2 nomes, mas pode ser qualquer um desconhecido que você tem em mente. Qualquer pessoa que você um dia pode olhar e falar assim, cara, eu quero ser igual a essa pessoa aqui. Está entendendo a parada? Faz sentido? O que eu quero que você entenda, querido, é que olhando para a genealogia de Jesus, para a genealogia de Crônicas, não se trata de quem são os famosos. Se trata de quem decidiu cumprir a vontade de Deus. Desde Abraão, que é citado, até
alguém que você nunca ouviu falar, mas que está aqui na Bíblia. Um desconhecido, mas um servo de Deus. Estamos juntos? Amém? Então vamos lá? Hoje nós vamos ler Crônicas do capítulo 1 ao capítulo 9. Primeiro versículo, do 1 ao 4. Primeira Crônicas de 1 a 4. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Ou Cão, na sua versão. Temos aqui o começo de tudo. E o autor do Crônicas, ele olha literalmente para o início de todas as coisas. Ele cita, lógico, os descendentes mais conhecidos, por isso ele não cita Caim, não citou Abel, por quê, pastor? Porque Abel morreu sem descendência, então não precisa de citar, né? Mas Caim, por exemplo, que teve descendência, ele não está aqui. Por quê? Porque ele não cumpriu com o propósito de Deus. Lembra? Então a gente vai ter aqui a sequência dos nomes mais conhecidos, porém, aqueles que realmente cumpriram a vontade de Deus. Pastor, nós vamos ler tudo? Não, vamos lá. A gente vai ter os descendentes de Noé, aqui em sequência. E há aqui um versículo interessante, que é o versículo 24 a 27, que diz assim, ó: Sem, Arfaxate, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, que é Abraão. Então a gente tem aqui um destaque especial no versículo 24 em diante, dos descendentes de Sem, chamados de semitas. Daí veio Abraão, daí veio Davi, daí veio Jesus Cristo do Senhor. Dessa geração aí de Sem, daí são chamados de semitas. Os judeus são chamados de semitas. Então aqui a gente tem o início dessa geração, a gente tem aqui esse início dessa genealogia. Beleza? A gente vai ter ainda aqui os citados, os descendentes de Ismael, alguns descendentes de Abraão, mas eu quero dar destaque no versículo 34. No versículo 34 vai dizer assim: Abraão, pois, gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. A linhagem básica de Isaque aqui é mencionada depois de Abraão, e depois ele cita Esaú. Ele vai até citar os descendentes de Esaú, por respeito a Esaú, ele é citado aqui, ele é colocado. Mas já no capítulo 2, ele destaca a descendência de Jacó. Então, só para você ter uma ideia, o capítulo 1, do versículo 35 até o final, a gente vai ter aqui os descendentes de Esaú, dentro dessa área de Esaú. Mas o capítulo 2 inteirinho, daí para frente, é tudo de Jacó. Então, a gente vai ter daqui para frente a descendência de Jacó. Então, lembra que a gente está olhando para trás e para até chegar de novo aqui em Davi. Capítulo 2 dos Crônicas, desse primeiro livro, no versículo 1 e 2, diz assim: Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. São citados aqui os 12 filhos de Jacó. Você leu aí Israel. Não sei se na sua versão está Jacó, acredito que não. Né? Deva estar Israel. Filhos de Israel. Por que Israel, pastor? Lembra que Jacó teve o nome mudado para Israel, depois que ele lutou com o anjo lá, ele teve o nome mudado. Então, sempre que você lê filhos de Israel, nós estamos falando de Jacó, é a mesma pessoa, ok? Então, a gente tem aqui a descendência de Jacó, os 12 filhos de Jacó. Embora o autor ele vá citar os 12 filhos aqui, logicamente as 12 tribos, mas o capítulo 2, por exemplo, ele completinho, ele fala apenas sobre a linhagem de Judá. Por que de Judá, pastor? Porque Judá é o povo que permaneceu. Então a ênfase vai estar no judeu, vai estar no Judá. Então o capítulo 2 inteirinho, se você ver aí, ó, depois do versículo 3, se você virar a página na sua Bíblia até o versículo 55, a gente só fala da descendência de Judá. Beleza? Eu não vou ler o texto todo aqui, claro, porque é uma leitura de nomes e não faz sentido a gente ficar lendo aqui nome a nome, tá? O capítulo 3 vai falar da descendência de Davi. Hoje a gente vai passar aí um pente fino aí na descendência, tá? Então, o capítulo 3, ele vai falar dos filhos de Davi. Olha aí do versículo 1 ao versículo 9, vem comigo. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Anom, de Ainoã, o jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Taimal.
Talmai, rei de Gezu. O quarto, Adonias, filho de Ragite. E o quinto, Cefatias de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos ele reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibá, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. 9 ao todo. Todos estes foram filhos de Davi, além dos filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. Perceba que é mencionado aqui, agora de novo o foco está em Davi também. Então ele vai mencionar 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Como assim, pastor? Nasceu em Hebrom, em Jerusalém. Então vamos lá. Davi reinou por 40 anos sobre Israel. E o seu início de reinado foi em Hebrom. O primeiro lugar que ele reinou foi em Hebrom. Ele não começou reinando no povo todo. Lembra que teve aquela disputa por causa dos filhos de Saul e tal? Então ele ficou em Hebrom, aqui em Judá. Então ele começou a reinar em Judá, em Hebrom. Por 7 anos ele reinou em Hebrom. E em 7 anos nasceram-lhe 6 filhos. Esses 6 filhos são os filhos de Davi em Hebrom. Depois a gente vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele vai ficar 33 anos reinando. E nesses 33 anos nasceram mais 9 filhos. Pastor, ele só teve isso? Homens. Filhos, homens. 6 mais 9. As mulheres não são citadas aqui, apenas uma, que é a Tamar. Tamanha a sua importância, depois daquela questão da violência sexual e do homicídio. Vocês se lembram dessa história? Eu sei que vocês se lembram. E não é citado as mulheres. E não é citado os filhos das concubinas. Só das esposas. Então era comum naquele tempo, né, reis, homens ricos, terem mais de uma esposa. Então ele tinha várias. Então as concubinas, os filhos dela não estão aqui listados neste capítulo. Beleza? No restante do capítulo inteiro, ele vai citar os descendentes de Salomão, e com isso ele vai listar outros nomes, inclusive todos os reis de Judá. Sei que você for, né, vamos ser sinceros, né? Eu não sei se você vai ler em casa, os capítulos, né, de 1 a 9, mas se você quiser ler, claro que você vai encontrar no capítulo 3, por exemplo, todos os descendentes de Salomão, e aí de Salomão ele vai listar todos os reis de Judá, até o último. Só não cita uma rainha, que é a Atalia, e a razão é lógica, né? A Atalia foi aquela rainha que tentou usurpar o trono, matar os filhos de Davi e tudo mais, você se lembra bem dessa história também. Mas no capítulo 4, a gente tem outros descendentes de Judá. Ele vai falar de outros descendentes. E aqui é muito interessante, porque do nada a genealogia para falar de alguém. Então, no meio da genealogia, no versículo 9, você vai ler assim, ó: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, quem dera me abençoasses, expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. É muito interessante, porque ele está lendo, nome, do nada ele para Jabes, puf. Aí ele fala de alguém. Talvez a gente nunca tenha ouvido falar, aliás, talvez não, a gente nunca ouviu falar desse nome antes. Ele para tudo para falar de Jabes. O texto diz que ele é mais ilustre, mais notável que os outros dos seus irmãos. Pastor, por que ele é mais ilustre que os outros irmãos? A Bíblia não diz aqui exatamente, ele é mais ilustre por causa disso. Mas ela nos dá pistas. Por exemplo, dá para ver que Jabes era um homem de oração. Jabes era um nome que significava algo muito ruim. Hoje em dia, a gente, até quando vai escolher o nome de filhos, a gente tenta ir lá no Google e pesquisar o que significa o nome, né? Antes. Não era comum isso antes. Hoje em dia é mais. Mas, por exemplo, os nossos pais, nossos avós, meio que escolhiam os nomes de acordo com o desejo, não pelo significado deles. Mas no passado aqui, nessa época, os nomes eram os seus significados. Então, o nome dele significava assim, minha mãe me deu a luz com dor. Já imaginou você ter um nome que todo dia você fala seu nome? Cara, eu fui um
uma dificuldade para minha mãe. Minha mãe me deu a luz, mas com muita dor. Claro que toda mãe dá luz, né, com dificuldade. Mas parece que nesse caso foi algo pior. Então, ficou tão enfatizado a dor que aquela mãe teve para dar a luz a esse menino, que o nome dele foi esse. O seu nome vai ser a dor que eu senti. Então, ele carregava um fardo. Que fardo era? O nome dele lembrava ele todo dia que ele era uma dor para a mãe dele. Nessa situação toda, diz o texto que ele orou. Ele orou ao Senhor e 4 coisas ele pediu a Deus. Perceba. Primeiro, ele pediu que Deus o abençoasse. Ele pediu a bênção do Senhor para a vida dele. Perceba, queridos, que ele não começa pedindo nada além de coisas materiais. Ele não começa pedindo coisas externas. Ele não começa pedindo nada. Ele começa pedindo, Senhor, eu quero a tua bênção. E aqui, querido, não é ideia de bênção no sentido de material também não, porque às vezes a gente pensa assim, Senhor, me abençoa, é como se eu estivesse pedindo ao Senhor para me dar muito dinheiro, para me dar muita renda, para me dar muito... Não, não é essa a ideia. A bênção aqui é a ideia de ser alguém abençoado mesmo por Deus, no caráter, no espiritual, na questão da emoção, nesse sentido. Então ele pediu a Deus a bênção do Senhor. Primeiro pedido que ele faz a Deus, Senhor, me abençoe. Segundo pedido, ele pede que Deus alargue o seu território. E aqui sim ele está pedindo uma questão física. Ele está pedindo que ele tenha mais terras, que era a renda daquele tempo. Então agora ele pede, Senhor, me alargue a minha terra. Eu quero ter mais do que eu tenho hoje. É o segundo pedido, mas antes ele pede a bênção. É algo que a gente precisa entender e pedir ao Senhor. Primeiro a gente pede, Senhor, eu quero ser alguém abençoado no meu coração. E segundo, Senhor, me abençoe também na questão externa. Me dê uma renda legal, eu quero isso. Está tudo bem pedir isso. Não é pecado, né? Tem gente que se incomoda em pedir a Deus mais dinheiro. Não, você pode pedir, desde que você tenha um propósito nisso. E Jabes, ele pediu. Depois ele pediu, em terceiro lugar, que a mão de Deus estivesse com ele. Olha que interessante. Ele não apenas pede que Deus o abençoe, ele não apenas pede que Deus alargue o seu território, mas agora ele pede que a mão do Senhor esteja com ele. Nesse sentido, ele está pedindo proteção, está pedindo força, ele está pedindo apoio, ele está pedindo o Deus conosco, o guia. Senhor, me guia, me mostra, me aponta. É isso que ele está pedindo. E por fim, a quarta coisa que ele pede é que Deus o guarde do mal. O mal aqui é o mal do pecado. É o desígnio do mal, são seus inimigos, pessoas que o querem fazer mal. E não o fizesse de um varão de dores, mas ele queria ser abençoado a fim de que ele realmente pudesse sentir bem. Uma oração tão simples, porém tão verdadeira e cheia de sabedoria. Agora eu vou citar aqui rapidamente as genealogias que estão na sequência. Então, capítulo 4. Do 24 ao 43 é a genealogia de Simeão. Aí a gente vai ver os filhos de Jacó. Capítulo 5, versículos de 1 a 10, a gente tem a descendência de Ruben. Capítulo 5, de 11 a 22, a gente tem a descendência de Gade. E do 23 ao 26, a gente tem a descendência de Manassés. Talvez na sua versão você leia tribos do leste, que é a Transjordânia. Capítulo 6, a gente tem um capítulo inteiro a descendência de Levi. De novo, o destaque aqui para os levitas, né? Mais uma vez aqui mostrando o propósito do livro. Ele dá um destaque para quem? Para aqueles que foram escolhidos por Deus para servir no templo, os levitas. Então são 81 versículos, só no capítulo 6, falando somente da descendência de Levi. Capítulo 7, versículos de 1 a 5, a gente tem a genealogia de Sacar. Capítulo 7, 6 a 12, a gente tem uma parcial de Benjamim. E de 7, versículo 13 apenas, a gente tem uma listinha pequenininha aqui de Naftali. E nos 14 a 19, a gente fala de Manassés ocidental. Então, presta atenção, Manassés foi uma tribo que ficou uma parte do lado de cá do Jordão e outra parte do lado de cá do Jordão. Manassés era uma grande tribo, grande, muito grande. Então, a primeira parte que a gente falou da galera que ficou do lado de cá.
E aqui no capítulo 7, de 14 a 19, a gente está falando da genealogia de quem passou por lá de lá. Beleza? Tamo junto? Capítulo 7, de 20 a 29, é a genealogia de Efraim. E do 30 ao 40, genealogia de Azer. No capítulo 8, a gente tem a segunda parte da genealogia de Benjamim. E aqui no capítulo 8, vai terminar e vai ser citado aqui o rei Saul. E o início da monarquia com Saul. A história de Saul como rei não será contada aqui no livro dos Crônicas. Por que não, pastor? Porque o livro dos Crônicas tem a intenção, o propósito de apontar para a dinastia de Davi e de toda a sua descendência como servos fiéis a Deus. Saul não foi esse cara. Então Saul, ele entrou naquela galera lá que eu citei no início. Ele, ainda que ele seja citado, ele o texto não tem ênfase sobre ele. Por quê? Porque ele não fez o que Deus queria para ele. Ele não cumpriu o seu propósito para com Deus. Ok? Já estamos terminando, já estamos no capítulo 9. Você que está aí com sono abrindo a boca. Capítulo 9, nós temos a lista daqueles que vieram depois do exílio. Então, no capítulo 9, o autor já está listando os nomes da galera que voltou da Babilônia. Olha só, hein? Como é que é completo o negócio. Então, ele já está aqui listando aqui os nomes do pessoal que está voltando da Babilônia depois do exílio. Houve um recenseamento e tal, né? Vai falar dos herdeiros e tudo mais, as responsabilidades. Então, o capítulo 9 tem essa função, que é listar já a galera que está voltando da Babilônia. Estamos juntos, gente? Estamos mesmo? Legal? Capítulo 10 vai começar a história de Davi. E aqui a gente vai começar semana que vem, porque você já ouviu muitos nomes sobre genealogia, e você não vai dar atenção para aquilo que é de Davi. Então, semana que vem, a gente vai começar a história contada sobre Davi, da ótica do autor dos livros dos Crônicas. Então, você vai estar comigo aqui na semana que vem, e aí sim nós vamos voltar a olhar para a história de Davi de novo, que vai ser a segunda parte do livro, porque a primeira parte do livro a gente viu tudo hoje, que é do capítulo 1 ao capítulo 9. Eu não iria fazer você ler todos esses nomes aqui, né? Eu vou deixar que você faça isso em casa, porque eu sei que você vai ficar curioso e vai ler tudo aí depois em casa. Amém, irmãos? Quero fechar te deixando uma última lição para as nossas vidas. O que quero que você entenda nessa noite, depois de ler toda a genealogia, ou falar sobre ela, né? Não ler, mas falar sobre a genealogia, de todos os nomes, que às vezes a gente não entende por que tem que ler esses nomes na Bíblia, né? Mas tem uma função muito importante, histórica aqui, muito importante, para mostrar que realmente Jesus veio da genealogia do rei Davi. Então isso aqui é muito importante, tá? Mas a lição que eu quero deixar para você aqui é essa, final, para a gente terminar. Não importa os nomes, famosos ou anônimos, Deus é soberano e está no controle da história. Esta é a lição que você precisa levar para casa. Que não importa os nomes, famosos ou não, Deus, Ele é soberano e está no controle da história. Presta atenção, Deus está no controle da história mundial da humanidade. E Deus está no controle da sua história pessoal. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Apenas busque cumprir o propósito que Deus deu para você. Obrigado, Deus, porque a partir da genealogia a gente pode ver como que o Senhor controla a história. E como que o Senhor ainda é e sempre será o Senhor soberano sobre todos nós. Olhando para a genealogia, podemos ver que tudo tinha um propósito. Que não era à toa que um nascesse depois do outro, com seus nomes, mas tudo estava planejado para que no tempo certo, Cristo Jesus viesse ao mundo para nos dar vida. E nós te louvamos por isso. Obrigado, Deus, porque não é sobre nomes o que a gente deu. Não se trata de nomes.
Porque não se trata de quem são, mas se trata de a quem eles servem. E o que estamos aprendendo aqui nessa noite é isso. Que ao final da nossa vida, quando escreverem e falarem sobre nós, não falem sobre nós propriamente dito quem fomos, mas a quem servimos. E possam dizer de nós, aqueles ali realmente dedicaram a sua vida em servir ao Senhor. Fizeram a diferença nas nossas vidas porque decidiram te adorar, te servir e viver para ti. E que, ó Deus, isso possa fazer a diferença na vida dos novos, das crianças, dos adolescentes, daqueles que nos cercam. Para que não sejamos apenas passageiros nessa terra, mas que possamos deixar aqui uma marca do Senhor na vida daqueles que nos cercam. É o que nós pedimos, é o que nós oramos. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, e seja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular com o teu povo aqui neste lugar, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.